Vocês estão conseguindo ver a tela? Quando você está instalando, você vai fazer isso para fazer B, fazer C. Pode mandar no chat, qualquer coisa. Aí, Para já garantir que tá dando tudo certo aqui, por favor. E daí você faz o quê? Você vai Sim, estou conseguindo visualizar sim. Beleza. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né? Hoje é o último dia da unidade curricular de Fundamentos da Comunicação. Lembrando, né, que juntamente com esse último dia, né, finaliza aí a data de entrega, tá? Então, quem ainda não entregou as atividades, por favor, entregue, né, as atividades, porque senão vocês vão ficar sem nota, infelizmente, tá? E para aprovação é necessário que vocês tenham realizado a atividade aqui na plataforma para fazer a correção, tá? Se não enviar aqui, não tem como eu fazer correção de nenhuma atividade. Todas as dicas para que vocês desenvolvam com tranquilidade essas webs, né, essas situações de aprendizagem, na verdade, estão aqui, ó. Então tem que ter aula específica, né, sobre atividade 1, atividade 2. Há uma aula também falando, finalizando ali, né, uma revisão sobre a parte das atividades e projetos de pesquisa, desenvolvendo, né, esses projetos de pesquisa com vocês. Lembrando que não é para desenvolver um projeto muito complexo, é mais para vocês desenvolverem, né, aprenderem a lidar com ferramentas, tá? Então, assim, não é para você pegar, achar que vai desenvolver algo muito complexo. Muitos alunos já realizaram as entregas. Professor, Oi, pode até que falar. dia que é para entregar os conteúdos? Teria Todos? até hoje, né? Ixi. Até o dia 25 de setembro, né? Mas assim, se você tiver uma justificativa, manda aqui uma mensagem no chat, né? Igual o colega aí colocou que está trabalhando e às vezes fica complicado. Coloca uma justificativa, uma data provável, que aí eu atualizo aqui para Eu você mando. conseguir anexar. Ah, tá no chat aqui mesmo. Isso, pode mandar no chat, aí depois eu abro e reabro, permito para que você faça esse envio, tá? Tá ok. Mas essas atividades são bem tranquilas, né? Pode utilizar a ferramenta lá do ChatGPT para desenvolver esses projetos. É mais para que vocês entendam, né, como é que manipula a plataforma, né? Esse software de controle, né? De texto ali, fazer esse processo de configuração de um texto, né? Um parágrafo, definir como é que você também faz pesquisas acadêmicas, como é que você desenvolve, né? Esse projeto criativo, processo criativo, tá? Hoje eu preparei para vocês aqui também, né, além de desenvolver um slide, que a gente vai falar um pouco sobre essas partes aí de slide, relatório técnico, que são termos que vocês vão utilizar bastante. Tem um vídeo aqui, né, do Encantar para Avançar, que é um programa do Senai, onde ele mostra, né, a aplicação industrial dos cursos que o Senai disponibiliza. Nesse caso aqui, ó, foi sobre automação industrial, mas você vai ver. Eu não me lembro exatamente. Esse daqui vocês já viram? Só para recordar. De automação industrial? Se eu não me engano, eu ainda não passei, tá? Deixa eu ver. O Alex, talvez ele tenha essa informação. Que eu acabo tendo 15 turmas. Pode ser que eu passe o mesmo vídeo. Tá? Boa noite, Luthier. Boa noite. Certo? Tudo certo. Acho que estava conversando aqui com os alunos. Parece que teve alguns que não conseguiram entregar, né? Vai ter que reabrir essas atividades para eles terem um pouco mais de tempo, por conta do último dia de entrega ser hoje. Pois eu vou ter que formalizar um e-mail para você lá, para a gente ver se consegue organizar certinho para todos conseguirem realizar as entregas. Não, tranquilo. Tá? Beleza. Até o Alex, o Wellington tinha comentado aqui, né, que estava em viagem, trabalhando e não dava. Entendi. Não, a gente vai alinhando aí durante a semana. Beleza. Então, hoje eu já estava até comentando com os meninos, né? A gente tem aqui vai dar continuidade nos nossos conteúdos. Lembrando que quem ainda não entregou as atividades, tem aqui, né, as web aulas direcionadas para que vocês consigam realizar as entregas, né, sobre
a primeira atividade da SAP 3, né? Atividade 3 da situação de aprendizagem, a parte de realizar a apresentação, também mostrei para vocês a utilização do Canvas, PowerPoint, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os relatórios técnicos. Não está conseguindo ver a tela, Wellington? Alex, você está tendo esse problema também? Ou está conseguindo ver a tela aí certinho? Eu estou conseguindo ver aqui certinho. Ô, Wellington, tenta sair e entrar novamente, porque pode ser que tenha fixado uma imagem, alguma outra coisa na tela que está sendo compartilhada. Já sei que você tentou fazer isso, né? Qualquer coisa, se não der imagem mesmo, aí provavelmente você vai ter que assistir posteriormente a gravação, tá? Vai estar disponível aqui, a gente já está gravando, faz um tempinho. Ah, mas tenta fazer esse movimento aí para ver se a gente consegue restabelecer a imagem, por favor. Então, vou dar continuidade aqui na aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relatórios técnicos, né? Finalizar com essa parte de relatórios, tendo em vista que no curso, né, tem muita situação de aprendizagem relacionada a esses relatórios técnicos, né? Então, basicamente, o relatório técnico ele tem como objetivo coletar e armazenar todos os dados que foram observados em uma visita técnica, né? Então, muitas das vezes aí você vai realizar uma vistoria, né, um processo de vistoria em alguma máquina, você tem que gerar um laudo, né, baseado em algumas informações, e todos esses dados. Beleza. E todos esses dados, eles precisam ser anotados, né, verificados de uma forma para ter um máximo de assertividade nos laudos que vocês vão desenvolver após os relatórios, né? Até uma das atividades que vocês desenvolvem é desenvolver um relatório de um laudo, né? E também tem a opção de você fazer um laudo baseado em um relatório, tá? Então, é muito importante que a gente saiba como é que a gente desenvolve esses relatórios técnicos, tá? Então, um relatório técnico ele é a exposição escrita dos fatos observados mediante pesquisas ou experiências quanto à questão visada com explicações detalhadas que comprovam aquilo que é exposto. Relatórios técnicos, eles são descritos, né, por pessoas qualificadas nas áreas em que serão elaborados, né? Então, se você é uma pessoa da área elétrica, não tem como você desenvolver um relatório sobre saúde se você não sabe, né, tecnicamente, como é que é o funcionamento de todos os processos, tá? Então, um dos pressupostos, né, para você desenvolver um relatório é justamente que você seja um profissional da área, né, tenha experiência com aquela área de atuação, né? Então, o relatório técnico trata de um documento original, elaborado com o intuito de fazer a descrição de processos, experiências, análises, métodos, entre outros, e difundir essas informações obtidas, né? Então, ele tem essa função aí de demonstrar situações, né? E ele pode ser também através de procedimentos operacionais. Quem for trabalhar aí na indústria, existem muitas ações que são baseadas em instruções técnicas ou procedimentos operacionais, tá? E para que você desenvolva essas ações, você tem que ser um profissional capacitado, qualificado ali na área de atuação. Então, logo, podemos dizer que há duas grandes finalidades, né, para a gente elaborar esses relatórios. Fazer o registro dos dados de maneira técnica e permanente e divulgar esses dados, né? Então, não adianta, né? A gente vai fazer um relatório para guardar no bolso, não existe. A gente sempre vai fazer o relatório como uma função. Muitas das vezes esses relatórios estão ligados diretamente às checklist, né, industrial, a tipos de manutenção. Às vezes você está querendo fazer uma manutenção preventiva. Então, você tem que ali ter uma de tempos em tempos, né? Na verdade, fazer ali uma vistoria de tempos em tempos, né? Com um critério, né? Definido por quem desenvolveu as máquinas. Isso é muito importante. Então, trata-se de uma exposição de dados ou de fatos dirigidos a alguém, relativamente a uma questão ou assunto, ou ao que convém fazer dos mesmos, né? Então, você pega esse relatório e faz ali o que você deve fazer, né? Pode ser até relatórios voltados a laudos
criminais, né? Então, assim, a abrangência de laudo ou relatórios técnicos, ele é bem abrangente, né, com relação à sua função, né? Então, é, por outras palavras, um documento que descreve o estado de um problema científico. Costuma ser preparado e redigido a pedido de uma pessoa, de uma empresa ou de uma organização, né? Então, para que você desenvolva ou tenha essa finalidade de desenvolver um relatório técnico, ele tem que ter ali um motivo, né? Então, a estrutura de um relatório técnico é formada pela parte inicial, pelo corpo e pelos anexos e pela parte final, tá? Então, a parte inicial é a parte introdutória, o corpo é o que você ali colocaria tudo que você precisa, né, citar, às vezes os tópicos, né? Os anexos, muitas das vezes procedimentos técnicos ou essa parte de manutenção preventiva, ele tem os anexos, que seriam as tabelas que você tem que preencher durante o seu relatório, né? Isso aí é uma das componentes ao desenvolver os relatórios, né? E a parte final é onde você conclui, né? Às vezes você está fazendo um relatório técnico de uma máquina que não pode funcionar, né? Ou se ela funcionar, colocar ela para funcionar ali na linha produtiva, vai ter um prejuízo, né? Pode ter um acidente. Então você vai ter que concluir, né? Orientar com relação à parada imediata e a consertar essa máquina de uma forma mais imediata, né? Então você também tem a função de colocar ali algumas possíveis soluções para o problema, né? Não é só citar os problemas em si. Por meio desse relatório, é possível assegurar que os processos foram realizados e também garantir a qualidade deles, né? Quando você tem um relatório bem descrito, né? Você consegue assegurar que tudo que era pressuposto ali naqueles relatórios, você conseguiu atender, né? Então, se você tem ali um procedimento operacional, que também é uma forma de relatório, você tem que cumprir o passo a passo. Se você não cumprir, muitas das vezes, se for comprovado que você não cumpriu ou não seguiu aquele relatório, né, ou aquele procedimento, você vai ser diretamente culpado pela sua ação, né? Nesse caso, quando um relatório técnico é elaborado adequadamente, é possível que a empresa tenha melhorias em vários aspectos, tais como na qualidade dos serviços, no atendimento ao cliente, entre outros aspectos, tá? Então, normalmente a gente pode dividir, né, esses relatórios em algumas partes, né? Então, temos aí o laudo, né, o parecer ou propriamente dito o relatório, tá? Então, parecer é a opinião de um especialista em resposta a uma consulta, né? Normalmente, existe uma função na onde eu trabalhava que era como se fosse um parecerista. Uma pessoa ia lá te pedir alguma opinião, né? Você gerava ali um relatório sobre a sua opinião, tá? Então, normalmente, ele também está ligado a uma pessoa muito profissional em uma área e uma pessoa que não não está tão acostumado com aquela área, né? Vai pedir alguma informação, você tem que, né, dar um parecer sobre alguma informação importante, né? Temos os laudos, né? Que ele é um texto que contém o parecer técnico ou uma opinião especializada sobre determinado assunto, né? Por exemplo, a gente tem os laudos médicos, né? Os laudos de engenheiro, os laudos técnicos, entre outros laudos. O relatório propriamente dito, ele tem mais ou menos o formato de uma narrativa elaborada, contendo as investigações feitas para a averiguação dos indícios e da existência de fatos que corroboram com o resultado, né? Ou seja, um texto que contém uma descrição detalhada dos aspectos mais importantes, eventos ou ações de alguma coisa, é um relatório de projeto, né? A gente pode considerar que é um relatório de projeto, que contém todas essas informações. Exposição com as conclusões observadas pelos integrantes de uma comissão que avalia uma pesquisa, um projeto ou um problema, bem como opinião especializada através da qual uma pessoa descreve o fundamental de uma atividade profissional. Esse já é considerado, né, um relatório de atividades, tá? Então, a gente tem um relatório, né? Relatório ele traz um nível de complexidade maior, então é muito importante que você seja um profissional qualificado, né, e com uma certa experiência para desenvolver um relatório de alguma área específica. Ele tem mais ou menos, né, uma cara padrão, né? Então aqui a gente está observando um relatório de visita técnica.
Então, a gente tem que ter aí a informação do cliente, o CPF ou CNPJ, né, do cliente que você está realizando a vistoria, os equipamentos que você está utilizando para realizar essa vistoria e o checklist, né, de todos os equipamentos que você está realizando. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo, ele deu um exemplo falando aqui que existe uma empresa, né, e ele quer observar algumas características, né, voltadas aí ao serviço, né, e dentro de serviço a gente fala aí de limpeza, a vistoria, a manutenção preventiva e corretiva, né, se elas estão sendo executadas, e situação do aparelho, né, então a estrutura, painel, a placa, a bateria, né, então voltado diretamente aos tipos de manutenção e ao estado físico, né, e a outra também voltados às partes mecânicas, às partes elétricas, né. Então, baseado nisso, se você colocou OK para todos esses serviços, então a gente pressupõe que você verificou todos os itens, né? E se ocorrer algum acidente relacionado a um desses problemas, né? Você pode ter ali um problema de limpeza, né? Tá vazando óleo, você tem uma máquina que está vazando óleo e aconteceu algum acidente. Aí lá no seu relatório de visita técnica vai estar escrito que a limpeza está OK. Então, muitas das vezes, isso também te indicia, né? Como se você não estivesse realizando um relatório de forma consciente, né? Você está fazendo ali de forma arbitrária, tá? Então, existem diferentes tipos de relatórios, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos, né? O relatório de visita técnica. Existem os relatórios administrativos, relatório técnico científico, relatórios de estágio, relatórios de viagem, relatórios de visita, entre outros, né? Cada um com a sua finalidade. Então, o relatório técnico ele tem, né, essa abrangência aí. Para cada situação que você vive, né, você pode desenvolver um relatório sempre seguindo aqueles parâmetros, né, de início, o corpo, anexo quando existe, né? Existem aí, na época que eu trabalhava com calibração, a gente tinha que fazer os relatórios de viagem, né? Então a gente colocava ali todos os gastos, né, que a gente tinha, tanto de almoço, janta. Então, assim, era um serviço que você fazia quando chegava do serviço externo, né, que a gente chamava. Chegou do serviço externo, você tem que desenvolver um relatório, colocar ali. E os anexos, né, os anexos entravam aonde? Os anexos seriam as notas fiscais, né, que você tinha que colocar, né, arquivar ele junto com o seu relatório de viagem, tá? Então, isso acontece bastante. Relatório de visita tinha também, né? Quando você trabalha nessa parte industrial, você vai fazer um relatório para verificar alguma ação, né? Você tem que criar um equipamento, uma linha produtiva. Então, você vai fazer um relatório falando ali qual que é a estrutura que você tem, né? Às vezes o espaço que você tem para criar essa linha produtiva, né? Essa linha industrial, tá? Então, todas essas informações são de suma importância para você desenvolver relatórios, né? E existem vários focos diferentes para esses relatórios. Opa, passou rápido aqui. Um exemplo, né? Um relatório de instalações elétricas. Então, um relatório de instalação elétrica trata-se de uma apresentação minuciosa do que foi observado em uma instalação elétrica. Tem algumas atividades, né? Não me recordo exatamente em qual das unidades curriculares, né? Que vocês vão ter que pegar, identificar alguns problemas em uma máquina, né? Então, você vai entrar lá na indústria, vai ter lá um texto descritivo, né, dos possíveis problemas e você vai ter que identificar através de um checklist, tá? Então você consegue identificar todos os problemas de uma forma mais sistemática, né? Então, se eu pegar assim, não tiver nada para verificar de problema, né? Não tiver uma lista de problemas para verificar. Às vezes eu posso passar o olho ali e pensar que eu olhei um item, mas não olhei. Então, quando você organiza o seu trabalho de uma forma mais sistemática, você consegue controlar melhor suas ações, né? E os relatórios, eles vêm justamente para a gente conseguir fazer esse controle. Então, ele deve conter informações sobre os mais variados tipos de análise de perícias ou auditorias que foram realizadas em determinada instalação, estrutura, a área, né? Ou etc., devendo constar resultados de medições, né? Muitas das vezes também é muito importante que você apresente os dados, né? Não é só você chegar lá e escrever
e achar que está tudo bem, né? Você tem que apresentar os dados que comprovam, né? Que comprovam que um item pode ser que esteja errado, né? Tá faltando a proteção de partes móveis. Aí você vai colocar uma imagem. Isso tudo são anexos, né? Para fortalecer os seus relatórios, né? Para eles serem relatórios mais convincentes. Internet. A internet é o conjunto de redes de computadores que espalhados por todas as regiões do planeta, conseguem trocar dados e mensagem utilizando um protocolo comum. Esse protocolo compartilhado pela internet é capaz de unir vários usuários particulares, entidades públicas e empresariais em um mesmo acesso, né? Ela, então, é formada por computadores comuns e por outros especiais, chamados de servidores, né? Os servidores é onde a gente armazena, né, os nossos dados, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, não, na internet você armazena seus dados em nuvem. Não, é só um conceito, né? A nuvem é um conceito, você não tem como jogar dados em nuvem. A nuvem, o que eles chamam de nuvem, são centrais, né? Centrais que tem ali servidores, né, com super armazenamento, onde você vai fazer a coleta desses dados nesses servidores, né? Não existe nada de nuvem. Nuvem é conceitual. Então, então a gente consegue, então ela é formada por consumidores comuns, especiais, chamados de servidores, que é justamente isso que eu falei, máquinas com grande poder de processamento e comunicações velozes. Os servidores são controlados por universidades, empresas e órgãos do governo, né? Então, dependendo de onde você quer armazenar os seus dados, né, e o nível de segurança, o valor que você quer pagar por armazenar os seus dados, né? Você vai ter ali cada local controlando, né? Então a gente tem aí a AWS, né, que é um dos servidores que tem também supercomputadores que você consegue fazer esse processamento dos dados, né? Servidores aí como a Google, o iCloud, né, da Apple e entre outros servidores que você armazena os seus dados. Quando a gente fala aí, né, a gente já saiu de relatórios técnicos, já passamos aí para entender, né, o que é essa parte de internet. E agora a gente vai falar um pouco sobre os editores de texto, né? Então, já mostrei para vocês algumas opções onde vocês podem estar desenvolvendo as atividades de vocês, que seriam ali os relatórios, né, os laudos, que seria o Word, né? Lembrei que em caso, né, onde você não pode baixar o Word, você às vezes não tem uma licença para utilizar o Word, sempre utilizar, né, uma conta Outlook ou Hotmail, né, e ele já tem ali de forma gratuita para que você consiga fazer, né, manipulação de texto no Word, né, fazer a formatação do texto de vocês. Muitos alunos já me entregaram, inclusive, as atividades de desenvolver os relatórios, né? Desenvolver ali o projeto de pesquisa em forma de relatório e não fez ali, às vezes, a formatação correta, né? Colocou ele todos os textos centralizados e eu coloquei lá no feedback, tá? Então, assim, para quem já entregou as atividades, observar, né, o feedback que eu dei para vocês ali e corrigir, né? Mas foi poucos pontos de correção, né? Às vezes um sumário, né, que não ficou tão legal, ficou alinhado no centro, né? E não iria ficar tão legal visualmente, né? Algumas informações que eu sempre coloquei lá, tá? Então, para quem quiser refazer a atividade e enviar para tirar 100% da nota, estamos aí à disposição, né? Com relação às datas de entrega, eu vou passar para vocês, né? Através da monitora e também da plataforma, uma nova data, né, para que vocês consigam entregar essas atividades. Lembrando que o ideal é que vocês sempre façam antes de terminar o prazo, né, porque na semana que vem a gente já vai começar com outra unidade curricular e pode, né, ter uma maior dificuldade para vocês conseguirem associar todos esses conteúdos, né? Então, temos aí algumas empresas, né, que geram esses editores de texto. Temos aí a Microsoft Word, né? Temos o Google Docs também, que são editores, né? Você consegue fazer essa edição, né? Fazer essa formatação dos seus textos. Quando a gente fala de comunicação também, a gente tem que apresentar gráficos, né? Lá na segunda atividade
de apresentação dos seus projetos, né? Eu falei para vocês, ó, pessoal, dependendo do que você escolheu como um projeto de pesquisa, né? Um suposto projeto de pesquisa, coloque imagens também, né? Fica mais fácil para quando você estiver realizando uma apresentação, você consegue lembrar do seu assunto através de imagens, né? Fica mais intuitivo. Às vezes você tem só texto, fica complexo, né? De você ficar lendo ali, às vezes você fica confuso naquele momento. Às vezes o texto também está longe, né? Você tem que ficar de costa para o público que você está apresentando. E às vezes uma imagem só, você olhou ali, você já consegue relembrar alguns textos, né? Que você ia falar durante a apresentação. Então, é uma estratégia para que vocês consigam desenvolver apresentações melhores, né? Então, são alguns passos. Ele fala aqui, ó, a apresentação gráfica é um complemento importante, né, da apresentação tabular. A principal vantagem de um gráfico sobre a tabela é o fato de que ele permite uma visualização imediata da distribuição dos valores observados. Então, quando você tem imagens, né, você consegue identificar melhor os componentes. Então, se eu colocasse esse mesmo circuito aqui, ó, que ele está em um diagrama funcional, em um diagrama unifilar, que é através só de simbologias ou tracinhos pretos, né? Ficaria muito mais complexo de lembrar aqui. Se eu colocar aqui, ó, uma pilha, um interruptor e duas lâmpadas em série, eu vou ter, né, um sistema que transforma energia elétrica em energia luminosa, né? Fica muito mais fácil de apresentar, né, minhas informações na hora de apresentações, né? Que ele mostra exemplos, ó. Então, aqui são exemplos de apresentações gráficas. Quando vou ministrar, né, eletricidade lá para vocês, a gente tem circuitos, né, que é até importante a gente já começar a introduzir sobre essa parte de fundamentos da eletrotécnica, né, que é essa parte de eletricidade, sobre circuitos em série, né? Assim fica muito mais fácil a gente identificar o que é um circuito em série. O que é um circuito em série? Ó, a entrada de um a gente entra, né, com o condutor, a saída de um vai na entrada do outro, né? E assim sucessivamente, se eu tivesse 10 componentes. E no outro não. Ele já tem, ó, um fluxo onde a minha corrente ela se divide nos circuitos e eu tenho uma alimentação dos meus circuitos. E depois elas retornam, né? Para ser o mesmo circuito, tá? Nisso aqui, ó, já dá para a gente ter uma ideia, né, de como é que funcionam os elétrons dentro de um condutor. Então, aqui já dá para a gente ter para a gente imaginar com mais tranquilidade todos os nossos conteúdos, né? Então, isso também é uma sugestão para vocês desenvolverem a apresentação, tá? Então, quando a gente fala de slide, né? Slide é um substantivo da língua inglesa que dá nome aos dispositivos, ao dispositivo que projeta quadros inanimados em cinemas, televisões, salas de conferência, aulas ou ao ar livre. Em um sentido literal, significa deslizar, né? O nome literal a tradução literal de slide. Tá? Então, ele tem essa função de apresentar, né? De projetar algo em algum lugar, tá? E ele auxilia, né, nas apresentações, né, para você mostrar tudo que você tem ali guardado. Então, normalmente a gente tem algumas dicas, né, com relação ao desenvolver esses slides. Quando eu falo de slides, seriam as apresentações lá da última atividade. Então, sempre usar um tamanho de fonte o maior possível para ficar fácil para você e para quem está assistindo a sua apresentação entender, né, os textos. Então, de preferência aí na casa de 20 a 28, né, PT, que é a medida, unidade de medida de letras, né, em sistema, em editores de texto, né, e de imagem. Então, de preferência entre 20 a 28 para texto e de 32 a 46 PT, né, para os títulos, tá? Lembrando que o ideal é que você sempre utilize também fontes, né, um pouco mais grossas para a gente, para vocês, né, tenham facilidade em apresentar os slides, tá? Segunda dica, cuidado ao escolher a cor e o padrão de fundo dos slides, tá? Normalmente, escolha um fundo que permite um grande contraste com a cor do texto, fundo branco ou quase branco e letra preta é o ideal, né?
Só use outras cores mais audaciosas se você já conhecer a sala e o projetor que usará, né, em sua apresentação. Em particular, fundo escuro e letra clara só funcionam se o projetor for excelente e a sala totalmente escura, o que é raro, né? Portanto, não corra esse risco. Em particular, ao mostrar código, evite fundo preto, tá? Então, é uma dica, né? Utilize sempre fundo branco e letra preta para ficar mais fácil de você, né, identificar os itens da apresentação, tá? É uma das dicas também que eu deixo para vocês. Slides com frases longas ou textos corridos tendem a fazer com que a apresentação fique confusa e entediante. Muitas apresentações acadêmicas, né, ou didáticas, a gente costuma colocar muito texto para que vocês tenham também, né, para estudar, tá? Mais apresentações de marketing ou apresentações profissionais apresentando um produto ou um ponto de vista ou algum artigo, normal, ou projeto de pesquisa, né, que é o exemplo de vocês, normalmente você vai ter só tópicos lá, porque muito provavelmente quem assiste já entende um pouco do assunto e ele não vai ter acesso ao seu slide para ficar estudando posteriormente. E você também, né? E fica mais fácil para você lembrar dos tópicos, né? Então, é igual na aula passada, sugeri que vocês coloquem em forma de tópicos, né? Até ajudei vocês lá a desenvolverem, né, essas perguntas ao ChatGPT para ele fazer boas apresentações para vocês. As pessoas que já enviaram nessa apresentação ficaram excelentes, né? Eu já avaliei, já mandei um feedback e ficaram excelentes as apresentações que já me foram enviadas, tá? Mas eu fico aguardando aí quem ainda não entregou. Slides com frases longas, né, que eu acabei de falar para vocês. Se o apresentador simplesmente ler os slides, o público dorme. Se o apresentador não ler o texto do slide e o slide contiver muito texto, o público fica confuso. Portanto, use frases bem curtas, né? Então, através de tópicos. E o slide contiver muito texto, beleza. Portanto, use frases curtas ou apenas itens e os explique oralmente, né? Oralmente é de forma verbal, né? Você vai falar com o público ali. Vamos para mais dicas. Então, quando você for desenvolver apresentações, né? Calcular aí entre 1 e 2 minutos por slide, né? Então, para apresentações mais curtas, 15 minutos, ficam mais próximas de 1 por slide, e a apresentação mais longa, né? Mais ou menos 1h30 aí, ou 90 minutos, mais próximas aí de 2 minutos por slide, né? Então, depende do nível, né? Da quantidade de tempo que você tem para expor a sua apresentação, tá? Mas gira aí na casa de 1, 2 minutos por slide, tá? Se você não tem muita experiência com a apresentação ou se vai apresentar em um lugar muito importante, o ideal é que você faça, né, um ensaio, né? Ensaie várias vezes. Às vezes você tem um tempo pré-determinado, né? Então é importante que você cronometre aí, né, o tempo que você tem para realizar a apresentação, para que você nem exceda e nem seja não seja, né, muito curta a sua apresentação. Então ela tem um range legal, né, onde não falte informações e nem sobre informações, né? Você não seja tão detalhista ao ponto de durar mais do que foi solicitado que você realize a apresentação. Tenha sempre em mente que nem sempre você terá a oportunidade de realizar a sua apresentação num ambiente muito favorável. E quando a gente fala desse item 6 aqui, a gente remete ali ao item do fundo, né? Então, sempre que você não conhecer o slide, não conhecer o local, opte, né, por fundos mais claros, né, mais próximos de branco, e imagens totalmente contrastantes aí, letras, né? Letras que contrastem bem com o fundo, normalmente escuras, tá? Muitas coisas poderão prejudicar a visibilidade dos slides, né? Então, temos aí o projetor de má qualidade, projetor inadequado para a sala, muito grande ou muito pequeno,
Sala muito clara, né? Às vezes pode ter uma janela ali e não ter isofilme, ou não ter cortina, e vai prejudicar o seu slide, né? Assim, é importantíssimo que seus slides sejam otimizados para o pior caso e não para o caso ideal, tá? Então, é uma pessoa precavida, né? No caso de apresentações online, por videoconferência, lembre que seu público pode estar usando um monitor com resolução menor que a sua. Muitas vezes um telefone celular com tela bem pequena, né? Isso acontece bastante quando a gente está aqui, né? Muitas pessoas acessam essa web aula aqui através de smartphones, né? Então, quando você acessa através de smartphone, o ideal é que você tenha, né, uma letra. Eu sempre tento deixar a letra o maior possível, né, para que vocês consigam acompanhar, fazer essas leituras comigo aqui. Dica 7. Em geral, os slides não devem conter textos corridos, no caso, a gente pode nomear como prosa. Eles devem conter itens, não frases, né? Então são tópicos e não frases descritas. Seu slide deve se parecer mais com poesia do que com prosa, né? Prosa está ligado mais a esses textos descritivos. E poesia, né, são pequenas frases, né? Às vezes ligação de 3 palavras, 4 palavras e uma linha só. Use entre 6 e 8 linhas por slide. Em casos extremos, pode usar até 10, ou em casos muito extremos, até 12 linhas por slide. Em hipótese alguma, use mais do que 12 linhas por slide. Talvez a única exceção seja slide com código-fonte, né? Aí a gente já está falando em sistemas, em apresentações que contêm, né, programação de computador, ou programação ladder, programação estruturada, né? Que são termos que vocês vão ver bastante para fazer programação de CLP, tá? Então, em casos onde tiver código, né, pode utilizar até 14 linhas. Evite uma apresentação composta apenas por texto, por textos, né? Figuras, diagramas e até vídeos curtos, eles irão tornar o conteúdo mais interessante, né? Então, evitar somente textos, né? Colocar mais imagens, que é a representação gráfica que a gente falou logo menos. Aqui tem alguns exemplos, né, desses elementos visuais que você pode utilizar. Temos aqui um gráfico em forma de pizza, que é a porcentagem de população mundial, né? Então, temos aqui que a Índia, né, ela tem uma porcentagem grande, a China também tem uma fatia boa aí, o Brasil também, né, na casa de 2,8, isso aqui em 2017. E outros países, né, que não foram representados, tal, mas é só para vocês identificarem, né, que fica muito mais legal de enxergar isso do que um texto descritivo, né? Ele também fica até um pouco, ele fica menos legal, mas assim, já é um diferencial se isso aqui estivesse representado em forma de tabela ou gráfico, né? Então, fica de uma forma legal, mas, né, existem outras possibilidades que facilitam o entendimento, né? Aqui a gente tem também outro elemento, né? Um elemento que é uma planta baixa com um circuito elétrico, né? Temos alguns componentes que fica mais fácil da gente interpretar, né? Aonde a gente quer chegar, né? Baseado em um diagrama. Imagina se isso aqui, ó, que eu coloquei, fosse descrito tudo em termos de perímetro, área, posição, né? Latitude não, porque é muito pequeno, mas seria ali de georreferências aqui dentro, né? De distância, né? Então, assim, em um texto descritivo, seria quase que impossível, né? Da gente executar uma atividade baseada só em textos descritivos. Então, os elementos visuais, né? Eles vêm para somar aí quando a gente fala, né? De desenvolver apresentações. Então, comunicação oral, né? Oral está ligado, né, à oratória, né? A forma com que você fala, tá? Então, falar bem em público, de forma eloquente, sendo uma forma específica de comunicação. Para muitos autores, a oratória, né, que é o falar, pode ser considerado uma arte, mas também não somente uma arte, né, mas também uma ciência. Isso porque tem uma vertente objetiva com características específicas, técnicas e regras que podem ser aprendidas, e uma vertente subjetiva, como a personalidade ou o carisma, né? Então, o objetivo é porque você pode aprender, né, alguma técnica para melhorar
a sua mecânica de apresentação. E subjetiva, né, já está ligada aí a quem você é, né, a forma com que você foi criado, a sua personalidade, ao quanto você consegue, né, passar as informações para frente, tá? E a apresentação, né, que basicamente é uma forma oral, né, uma situação comunicativa formal, em que um ou mais expositores informam o público presente sobre um tema ou assunto previamente estudado, a conhecer ou a divulgar. Uma apresentação pode ser feita em ambiente acadêmico, profissional ou político. Então, é um exemplo, né, da onde você pode aplicar suas apresentações. Então, no caso de vocês, né, seria ali para vocês apresentarem, né, os itens que vocês já aprenderam, a gente já viu lá no projeto de pesquisa, para vocês exporem os seus projetos de pesquisa. Vocês, no caso, se enquadrariam, né, em ambientes acadêmicos, porque vocês estão fazendo um curso, né, justamente para desenvolver esses projetos, né, para desenvolver esse aprendizado com relação ao estudo, né? A melhorar as formas com que vocês desenvolvem nos estudos, tá? E fim, né? Então, basicamente, nessa unidade curricular, foi passar mais um pouco desses relatórios, né? A importância desse relatório, onde que ele se aplica, como é que você desenvolve apresentações, dá mais algumas dicas para essa atividade 3, para como vocês podem desenvolver essas atividades, né? Lembrando que essa atividade aqui é o projeto de pesquisa, né? Então, seria ali uma formatação no Word, né? Com a sua introdução, sua metodologia, seu desenvolvimento, as suas referências. E aqui uma apresentação simples, né? Só colocar ali no Canva alguns itens, né? Do que você desenvolveu, do tema que você desenvolveu, como se você fosse apresentar, né? Em um congresso, né? Da área de formação de vocês. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Não, nenhuma. Tranquilo. Professor, Oi, o próximo conteúdo qual que é? Sobre o quê? O próximo vai ser outra matéria? é outra matéria. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é Fundamentos da Eletrotécnica. Aí já vai entrar a parte de eletricidade. Tá Aí ok. a gente vai para uma partezinha um pouco mais complexa. Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, ó, Fundamentos da Eletrotécnica, tá? Aí eu já vou organizar a sala, vai estar mais ou menos nesse formato, com as datas de entrega, tudo certinho. Tá ok. Beleza? Então, pessoal, boa noite aí, Alex. Até a próxima aula, que a gente já Boa vai noite. começar uma Até a nova próxima. unidade curricular. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.